Tudo começou em uma noite comum, quando o arquivo corrompido foi carregado no servidor local. Relógio marcava exatamente 2 horas da madrugada quando a primeira análise automática foi concluída. Também à primeira vista, o vídeo parecia apenas um registro comum perdido no imenso mar da internet. No entanto, o tamanho do arquivo digital não correspondia à sua curtíssima duração em minutos. Também havia dezenas de gigabytes ocultos dentro de uma estrutura que deveria ser extremamente leve. Especialista decidiu abrir o editor de código hexadecimal para examinar as entranhas do arquivo. Então, as primeiras linhas de dados apresentavam um padrão que desafiava os formatos tradicionais de compressão. Não se tratava apenas de um vídeo antigo, mas de uma máscara para algo muito mais complexo. Um arrepio sutil percorreu a espinha do investigador ao notar cabeçalhos criptografados desconhecidos. Ele executou um script personalizado de varredura para isolar os metadados corrompidos. O sistema emitiu um aviso sonoro discreto indicando a presença de pacotes de dados fantasmas. Também esses pacotes pareciam estar programados para se autodestruir caso fossem extraídos de forma incorreta. Com extrema cautela, o analista isolou o ambiente virtual para evitar qualquer vazamento externo. O processo de isolamento em Sandbox criou uma barreira digital impenetrável ao redor da amostra. Também ao inspecionar os canais de áudio, uma estranha anomalia de frequência foi detectada logo nos primeiros segundos. Também abaixo do ruído de fundo convencional, existia uma sequência rítmica perfeitamente calculada. Não era barulho aleatório, mas sim um código binário oculto transmitido por meio de ondas sonoras imperceptíveis. Temos também ele converteu esses picos de áudio em caracteres de texto legíveis utilizando um decodificador. Também as primeiras palavras decodificadas formavam coordenadas geográficas misturadas com carimbos de data e hora antigos. Alguém havia embutido dados históricos de localização dentro de um arquivo de mídia aparentemente inofensivo. A data gravada nos metadados apontava para uma época anterior à própria criação da internet pública. Também esse anacronismo tecnológico indicava que o registro havia sido forjado com precisão cirúrgica ou guardado por décadas. O investigador decidiu analisar a trilha visual quadro a quadro para buscar mensagens subliminares. No 14º segundo, uma única imagem em preto e branco piscava por uma fração imperceptível de tempo. A imagem estática mostrava o interior abandonado de um complexo industrial subterrâneo repleto de maquinários antigos. No canto inferior daquela fotografia oculta, havia um emblema desgastado que ostentava um símbolo governamental esquecido. A analista tentou cruzar o padrão daquele símbolo com bancos de dados públicos de patentes antigas. Surpreendentemente, nenhum resultado foi retornado pelos motores de busca convencionais da rede. Alguém havia apagado deliberadamente todos os vestígios históricos relacionados àquele emblema específico. Decidido a não desistir, ele utilizou uma conexão criptografada peer-to-peer para acessar fóruns privados de arquivistas. Também a rede descentralizada demorou alguns minutos para responder devido às pesadas camadas de criptografia envolvidas. Um usuário anônimo postou um arquivo de texto criptografado apenas 3 segundos após a postagem da pergunta. Também a mensagem continha uma frase curta escrita em latim que avisava sobre os perigos de cavar fundo demais.
O arquivo recém-adquirido continha a chave de descriptografia exata para quebrar a segurança do vídeo original. Assim que a chave foi injetada, a verdadeira estrutura do registro digital começou a se desdobrar. O arquivo de vídeo começou a se remontar sozinho em uma nova linha do tempo estendida de alta definição. Rostos nítidos de pessoas influentes do cenário tecnológico atual começaram a surgir nos quadros ocultos. De repente, o cooler do computador começou a girar na velocidade máxima, gerando um ruído ensurdecedor no quarto. Alguém estava invadindo o sistema remotamente em tempo real para apagar tudo antes que a extração terminasse. Um aviso massivo de violação de segurança externa cobriu toda a tela do terminal. Também antes que ele pudesse cortar a energia, uma barra de progresso reversa começou a devorar os dados locais. Na fração de segundo final, os monitores se apagaram completamente, deixando o ambiente na mais absoluta escuridão. Foi então que um som mecânico de cliques ecoou do lado de fora da janela do apartamento. Mistério não estava mais confinado ao ambiente digital, pois algo físico acabara de chegar. Meu pesado envelope pardo repousava sobre a mesa de madeira, emanando uma presença quase hostil no silêncio da sala. O investigador estendeu a mão trêmula, aproximando os dedos da superfície áspera do papel não identificado. Nenhum selo postal remetente estava visível naquela embalagem opaca, aumentando consideravelmente o mistério do envio. Temos também que ele pegou um pequeno estilete de metal na gaveta para abrir o lacre de cera escura sem danificar o conteúdo. O interior do envelope revelou um antigo dispositivo de armazenamento magnético envolto em plástico antiestático cinza. Junto ao hardware antigo, havia uma única folha de papel vegetal contendo coordenadas geográficas impressas em tinta vermelha. O homem respirou fundo, percebendo instantaneamente que os números batiam com os metadados ocultos no vídeo original. Ele removeu cuidadosamente o invólucro plástico, revelando as conexões oxidadas do velho disco rígido industrial. Conectar aquele dispositivo desconhecido ao seu sistema principal representava um risco enorme de segurança digital. Por precaução, ele decidiu utilizar um computador secundário completamente isolado de qualquer rede de internet. Cabo de dados foi inserido firmemente na entrada traseira, emitindo um estalo metálico característico. O motor do disco começou a girar lentamente, produzindo um ruído agudo e intermitente que quebrou o silêncio. Linhas de comando desconhecidas começaram a preencher a tela escura em uma velocidade assustadora. O sistema operacional não reconhecia o formato dos arquivos, indicando uma criptografia altamente customizada. Ele iniciou um script de força bruta para tentar quebrar a barreira de segurança imposta pelos dados. Os minutos passavam lentamente enquanto a barra de progresso digital oscilava de forma imprevisível. Subitamente, um diretório oculto intitulado Projeto Arquivo V foi montado com sucesso no sistema. Dentro da pasta constavam dezenas de gravações de áudio interceptadas de transmissões militares antigas. O investigador abriu o primeiro arquivo de áudio, ajustando o volume dos fones de ouvido profissionais. Uma voz distorcida por estática pesada começou a ditar uma sequência numérica idêntica à do vídeo analisado. Ele percebeu que o registro digital do YouTube não era uma obra de arte, mas sim um canal de vazamento internacional. Também, ao sobrepor os espectrogramas do áudio e as imagens do vídeo, um padrão geométrico complexo se formou. O padrão correspondia perfeitamente à planta baixa de uma instalação subterrânea desativada na Europa Oriental.
Conexões inesperadas surgiam diante de seus olhos, interligando inteligência militar e servidores fantasmas de streaming. De repente, o cooler do computador secundário acelerou violentamente, produzindo um zumbido ensurdecedor. Também uma mensagem em vermelho vivo piscou no centro da tela, alertando sobre uma corrupção térmica iminente. O homem tentou ejetar o dispositivo magnético, mas o mecanismo de travamento de software falhou. Um rastro sutil de fumaça escura com cheiro de plástico queimado começou a subir do chassi metálico. Temos também ele puxou o cabo de força diretamente da tomada para evitar a destruição completa das evidências físico-digitais. Silêncio retornou abruptamente ao cômodo, quebrado apenas pela sua respiração ofegante na penumbra. Usando uma lanterna tática, ele inspecionou a placa de circuito impresso do disco rígido avariado. Um microchip oculto havia sido instalado deliberadamente para queimar o circuito em caso de varredura não autorizada. Alguém sabia exatamente que o arquivo seria investigado e preparou uma armadilha destrutiva perfeita. Temos também ele pegou o papel de velum com as coordenadas em vermelho, sabendo que aquele era seu único rastro restante. Ele digitou manualmente aquelas localizações exatas em um mapa de satélite offline de alta resolução. O mapa digital deu zoom sobre uma densa floresta, revelando uma série de galpões camuflados esquecidos pelo tempo. Nesse mesmo instante, os indicadores de rede do seu roteador principal começaram a piscar freneticamente. Isolamento da sua sala havia sido quebrado de alguma forma externa que ele não conseguia decifrar de imediato. Um som metálico de passos pesados ecoou vindo do corredor externo do prédio comercial deserto. Também a fechadura eletrônica da sua porta principal começou a emitir bips sucessivos de tentativa de acesso não autorizado. O som agudo dos bips na fechadura digital ecoou violentamente pelo corredor escuro do apartamento. O investigador congelou no lugar, segurando o fôlego enquanto a luz vermelha do teclado numérico piscava intermitentemente. Uma batida seca e pesada contra a madeira fez a estrutura da parede vibrar de forma ameaçadora. Percebendo o perigo iminente, ele correu de volta para a mesa de trabalho e puxou o cabo de rede principal. Também a tela do computador piscou abruptamente antes de revelar que o processo de descriptografia do vídeo havia atingido a marca de 100%. Com os dados salvos em um dispositivo físico externo, ele guardou o pequeno drive no bolso interno de seu casaco. Do lado de fora da porta, os sussurros incompreensíveis cessaram de repente, dando lugar a um silêncio absoluto e assustador. Ele sabia que não podia permanecer naquele local por mais nenhum segundo. Também abrindo a janela de correr com cuidado para não fazer barulho, ele saltou em direção à estrutura metálica da escada de incêndio. Enquanto ele descia os degraus de ferro sob a chuva fina, a luz do seu apartamento apagou-se completamente. Alguém havia cortado a energia geral daquela unidade residencial a partir do painel de controle central. Ele alcançou o beco úmido e caminhou apressadamente em direção às luzes da avenida principal. Horas mais tarde, abrigado em uma cabine de um café 24 horas isolado, ele conectou os dados a um terminal público. O arquivo final revelou não apenas dados corrompidos, mas de uma assinatura criptográfica de nível governamental. Rígido escondido no código do YouTube detalhava um sistema massivo de rastreamento de dados de usuários civis. Cada metadado enviado na plataforma continha pacotes adicionais que eram desviados para servidores fantasmas. Aquela revelação explicava o motivo pelo qual tantas contas independentes vinham desaparecendo sem justificativa prévia.
O mecanismo operava silenciosamente nas sombras digitais, moldando a narrativa global de forma algorítmica. O investigador começou a compilar as evidências irrefutáveis em um manifesto público descentralizado. Ele usou uma rede peer-to-peer imutável para garantir que nenhum censor pudesse apagar os arquivos enviados. Com um único clique firme, os dados começaram a se propagar por milhares de nós ao redor do planeta. Nos monitores adjacentes, gráficos em tempo real mostravam a velocidade assustadora do download global. Segredo que antes estava guardado sob 7 chaves, agora pertencia ao domínio de toda a humanidade. Também as ramificações dessa descoberta começaram a se manifestar quase que instantaneamente nos principais portais. Analistas internacionais foram convocados às pressas para discutir a quebra massiva de privacidade corporativa. A farsa montada por trás daquele link enigmático do YouTube havia sido definitivamente desmantelada. O cenário atual da internet nunca mais retornaria ao estado de inocência artificial do passado. O investigador fechou seu laptop antigo, levantou-se da mesa e caminhou em direção à saída do estabelecimento. A fresco da manhã atingiu seu rosto cansado, trazendo um alívio há muito tempo esquecido. Também, embora novos desafios pudessem surgir no horizonte, a principal batalha por aquela verdade específica havia sido vencida. Também os arquivos digitais originais permaneceriam enterrados na rede como um monumento à vigilância moderna. Também os usuários agora possuíam as ferramentas necessárias para se defender contra os abusos invisíveis do sistema. Também as comunidades de segurança digital ao redor do globo iniciaram uma auditoria completa de todas as plataformas parceiras. A arquitetura do controle centralizado de dados havia sofrido um golpe estrutural profundo e irreparável. Também olhando para trás, toda a jornada investigativa começou com um simples vídeo esquecido em um servidor público. O impacto de longo prazo dessas revelações continuaria a ecoar pelas próximas gerações de desenvolvedores. Não havia mais necessidade de esconder os segredos guardados na escuridão profunda dos arquivos criptografados. Conflito que ameaçava silenciar as vozes independentes na internet encontrou seu desfecho definitivo. A verdade havia sido libertada de forma irrevogável através da coragem de expor o código corrompido. Assim, o mistério do caso digital finalmente foi encerrado, deixando um legado eterno de transparência e liberdade para o mundo.